Olá, pré-candidatos e pré-candidatas. Sejam bem-vindos ao podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro, seu anfitrião, e neste episódio vamos abordar um tema de extrema importância para as eleições municipais de 2024. A linguagem inclusiva. Você já ouviu falar disso? Linguagem inclusiva? Sabe o que significa? Nos dias de hoje, a forma como nos expressamos publicamente tem um impacto significativo em nossa imagem e reputação, especialmente no cenário político. Evitar o uso de palavras que possam denotar preconceito, discriminação, homofobia, misoginia, racismo e outras formas de intolerância na linguagem é fundamental para construir uma campanha eleitoral bem-sucedida e evitar cancelamentos indesejados que podem, eventualmente, lhe tirar do jogo, literalmente, né? Lhe excluir do processo. E por que a linguagem inclusiva é crucial numa campanha eleitoral nesses tempos pós-modernos? Primeiramente, é essencial compreender por que a linguagem inclusiva é tão importante. Por que você tem que mudar o seu jeito de falar? Porque esse é o seu jeito. E se você mudar o seu jeito, é como se estivesse mudando a sua própria personalidade, não é? Por que você teria que se render a essa exigência da pós-modernidade? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Em uma sociedade cada vez mais atenta e crítica, as palavras que escolhemos podem afetar profundamente nossa relação com eleitores, apoiadores e adversários. Usar uma linguagem inclusiva não apenas demonstra respeito pela diversidade, mas também amplia sua base de apoio. Pense estrategicamente. Essa é uma questão importante. E aqui eu vou fazer um parêntese para te explicar algo ainda mais complexo, para que você possa entender de onde danado saiu essa história de linguagem inclusiva. Você deve lembrar que houve uma época em que você era uma criança e que seu pai e sua mãe lhe ensinaram que algumas palavras não podem ser usadas. Eram chamados palavrões. E havia uma lista não escrita, mas todos sabiam, né? Das palavras que não podem ser usadas, aquelas que não podem ser pronunciadas em público, aquelas que ensejavam uma rápida reprimenda física, inclusive com um tapa na boca, né? Porque podia bater nas crianças antigamente. E eu fui extremamente punido por utilizar palavras de forma inadequada quando criança, né? Talvez aí uma indicação já desde criança da minha rebeldia e por ser rebelde utilizava palavras que sabidamente eu sabia que essas palavras não deveriam ser usadas, né? Eram palavras proibidas. E por que essas palavras eram proibidas? Para você entender. Por quê? Né? A questão moral era
uma questão moral, né? É uma questão moral a proibição dessas palavras ainda hoje. Não as pronunciamos na frente das mulheres, daquelas mulheres respeitáveis. Não as pronunciamos na frente das crianças. Não as pronunciamos publicamente. Tivemos alguns políticos recentemente que quebraram essa regra e saíram dizendo os maiores impronunciáveis palavrões nunca ditos, né? Esses mesmos que inclusive se diziam conservadores da tradição cristã, judaico-cristã. Porque aí é onde está a explicação para a proibição dessas palavras, que serão chamadas palavrões. A tradição judaico-cristã. Se referiam essas palavras a atos sexuais, a órgãos sexuais e de forma pejorativa, pornográfica, pornofônica. Por isso essas palavras não podiam ser pronunciadas. Algumas palavras também foram proibidas durante a ditadura militar. Havia uma proibição para que determinadas palavras não pudessem ser usadas. E olha, sempre foi assim. Na história da humanidade sempre existiram palavras proibidas. E por que essas palavras que estão sendo proibidas agora, elas são novas, né? Por que a necessidade dessa linguagem inclusiva? É porque, aí onde está a explicação, é uma revisão dos valores históricos. Uma revisão dos valores históricos com outro olhar. A forma como nós, contemporâneos, olhamos para o passado não é a mesma que os nossos antepassados olhavam. A revisão histórica que está em curso, realizada por toda a humanidade conectada em rede, é olhar para o passado de uma forma não mais como aqueles que venceram as batalhas e as guerras e que dominaram o processo histórico. Mas agora, aqueles que foram dominados durante o processo estão olhando para essa história e tendo voz para reescrevê-la, para reestruturá-la e para denunciar as injustiças que foram cometidas durante as batalhas, as guerras, as disputas, os desentendimentos e toda a exploração do homem pelo homem que temos, né, aí contada na história da humanidade. Quantas vezes o ser humano instrumentalizou o outro para ter mais conforto, para não ter que trabalhar, para não ter que fazer aquilo que tinha que fazer. E aí, ainda hoje isso ocorre de outra forma, mas ao olharmos para o passado, e aí começamos a enxergar que coisas que eram aceitas como normais e comuns da natureza humana passaram a ser contestadas por revolucionários marxistas. Notadamente, a linguagem inclusiva é herdeira do marxismo da linguagem, que faz uma revisão histórica sobre como olhamos para o passado. Compreendeu até aí? Se não, fica tranquilo. Você pode se inscrever no programa Político Digital de Sucesso, que nas minhas aulas eu explico detalhadamente o que é linguagem inclusiva e como escapar dessas armadilhas. Mas aqui eu vou te dar, né, você que está me acompanhando aqui ao vivo, ou que está acompanhando esse podcast gravado em uma das plataformas aí, né, de podcast. Esse podcast é publicado em todas as plataformas, inclusive no YouTube, no Instagram, e enfim, tudo que é lugar aí tem link. Então, dicas para uma linguagem inclusiva. 4 dicas. Primeira, evite estereótipos. Reflita sobre as mensagens implícitas que suas palavras podem transmitir.
Evite generalizações e estereótipos que reforcem preconceitos. Compreendeu? Segundo, use pronomes de gênero neutro. Esteja ciente da importância dos pronomes de gênero neutro e esteja disposto a usá-los respeitosamente. Eu sei que algumas pessoas não vão topar fazer isso de jeito nenhum. Se sentem violadas ao terem que modificar sua linguagem. Mas eu faço um esforço para que você reflita. Tu queres ou tu não queres ganhar a eleição? Tu queres ou não queres obter o apoio da maioria, o aplauso da maioria? Se queres, há necessidade de aprender a falar como se fala nos tempos modernos. Se você não quer usar pronomes de gênero neutro, procure não enfatizar estereótipos nem reforçar generalizações. E, terceiro, promova a diversidade. Incentive a participação de pessoas de diferentes origens, gêneros, etnias e orientações sexuais em sua equipe de campanha. Ter uma equipe que represente diversidade pode, inclusive, mostrar para o público que você não é uma pessoa preconceituosa, que não é uma pessoa odiosa, que você não faz acepção de raça, de gênero, de origem, de orientação sexual. Quarta dica, escute e aprenda. Esteja aberta, minha amiga, a ouvir feedback e aprender com as experiências de grupos minoritários. Isso o tornará mais sensível e apto a usar uma linguagem inclusiva. E aqui eu vou rapidamente para a finalização com outra dica. Como evitar armadilhas linguísticas. Nossa jornada para uma linguagem inclusiva pode ser minada por armadilhas linguísticas. Aqui estão algumas delas. Primeira, a banalização do preconceito. Evite minimizar questões sérias, como racismo ou homofobia, usando-as de forma leviana ou irônica. Segundo, falar em nome dos outros. Evite presumir como determinados grupos se sentem ou pensam. Deixe espaço para que as vozes desses grupos sejam ouvidas. 3. Desculpas vazias. Se cometer um erro, não hesite em se desculpar e aprender com ele. Evite desculpas vazias que só agravam a situação. Em tempos de redes sociais, meu amigo, minha amiga, e exposição constante, a maneira como você se comunica pode definir o sucesso ou fracasso de sua campanha. Optar por uma linguagem inclusiva não apenas ajuda a evitar cancelamentos, mas também demonstra que você está comprometido com a igualdade e a justiça. Lembre-se, a linguagem inclusiva não é apenas uma tendência, mas uma necessidade urgente na política contemporânea. Pré-candidatos, comecem hoje a integrar essas práticas em sua comunicação e construam campanhas mais fortes e inclusivas. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio do podcast Media Training. Se tiver dúvidas ou sugestões, não hesite em me contactar. Tem um link na minha bio do Instagram, @Arquimedes de Castro, aonde você pode ir no meu site. Lá você pode se inscrever num programa, você pode ver todo o trabalho de consultoria que eu realizo e também pode falar comigo pelo WhatsApp. Tem um link na minha bio que você clica lá e conversa comigo direto por mensagem. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Não esqueça de curtir. Eu vejo que muita gente ouve o podcast quando chega no fim e esquece de curtir. Se gostou, dá uma curtida aí, velho. Até a próxima.